Um vídeo tutorial sobre o SEI. Hoje aprenderemos a assinar documentos gerados no sistema. Primeiramente, destacamos que documentos gerados no SEI possuem um ícone próprio, que é essa folha azul ao lado da identificação do documento na árvore de documentos do processo. Então, todos esses documentos foram gerados no próprio sistema, ou seja, com o uso do editor do SEI, e enquanto que esse documento com símbolo de PDF é um documento externo ao sistema. Documentos gerados no sistema já assinados possuem uma identificação de que foi assinado por meio desse ícone de uma caneta ao lado do documento, em que parando o mouse sobre a caneta é informado o nome de quem assinou e com qual função assinou o documento. Ainda, ao final do documento, encontra-se a tarja de assinatura do documento e o elemento de verificação de autenticidade desse documento, seja acessando esse link informando esses dois códigos ou por meio desse QR Code. Cabe salientar, antes de assinarmos esses dois documentos que ainda estão em minuta, que somente a unidade elaboradora consegue visualizá-los. Unidade diferente da unidade elaboradora não consegue visualizar esses dois documentos que ainda são minuta, ressalvado se forem colocados em bloco de reunião ou bloco de assinatura, que serão funcionalidades objetos de outros vídeos tutoriais. Entrando por meio de outro navegador, com o usuário de outra unidade, podemos observar como esses dois documentos são exibidos na árvore de processo. Ou seja, são exibidos cinza em razão de que ainda são minuta, mesmo o processo sendo público. Voltando para o nosso processo de exemplo, podemos observar que o documento ainda não assinado, ou seja, não possui tarja de assinatura. Para assiná-lo, é necessário clicar no botão de ação sobre o documento, assinar documento. Ao clicar nesse botão, é aberta a janela tradicional de assinatura de documentos no SEI. Nessa janela, além de algumas informações sobre o usuário, a principal informação que o usuário deve observar é o cargo/função com a qual ele vai assinar o documento. Clicando nesse combo box, o usuário pode alternar entre as várias funções disponibilizadas para esta unidade. Selecionando a função, sempre observar com qual função você está assinando o documento. É importante, lembrando que o sistema guarda a última assinatura, a função da última assinatura, e mantém nesse combo box como uma preferência do usuário, porque tende ao usuário usar a mesma função para a assinatura de outros documentos, mas sempre observar a função caso um tipo de documento específico, o usuário exerce outra função, alterna a assinatura, por exemplo, para agente fiscalizador de contrato. No nosso exemplo, vamos assinar como analista administrativo. Pois bem, o SEI tem dois tipos de assinatura eletrônica. Tem a assinatura confirmando a senha do usuário logado, chamada de assinatura cadastrada, ou assinatura com certificado digital. Nesse ponto, cabe destacar que a assinatura ou apenas com login e senha, assinatura cadastrada ou certificado digital depende do normativo da instituição. Vamos assinar esse primeiro documento, que é informe, é um documento considerado interno da agência. Basta confirmar a senha do usuário logado e clicar em Enter, teclar Enter no teclado, não precisa fazer mais nada. Confirma a senha, tecla Enter no teclado. O sistema está processando a assinatura. Pois bem, o documento, além de ter ganhado a caneta ao lado do documento na árvore de documentos do processo, ao final ele ganhou também sua tarja de assinatura. Nesse caso, com fundamento normativo, no artigo 30, inciso 2 da portaria normativa da agência, que fundamenta a assinatura cadastrada nesse caso.
Vejamos agora a assinatura com certificado digital dessa portaria. Clicamos no mesmo botão, assinar documento. Vamos, nesse caso, alternar para outra função, que o usuário, no exercício dessa outra função, é que está assinando esse documento. E vamos assinar com certificado digital. Não precisa informar nenhuma senha aqui no campo de assinatura com senha. Basta clicar diretamente no link certificado digital. O sistema processa a solicitação de assinatura com o certificado digital. Ele inicia o applet de assinatura, que é necessário o usuário ter o Java instalado no computador, e qualquer tela de advertência, de segurança, de execução, o usuário deve clicar sempre em OK, continuar ou permitir a execução, para que o applet de assinatura funcione adequadamente. Ele processa e abre a janela do PIN, da senha do token, também chamada de PIN. O usuário insere a senha, clica em OK, e o sistema processa a assinatura do certificado digital. Observamos que ganhou a caneta, uma função, o nome e a função com qual foi assinado, e também o documento, ao final, ganhou a taxa de assinatura própria, em razão de que ele foi assinado com o certificado digital e com seu fundamento normativo próprio. E, adicionalmente, ele guarda também a informação, destaca também a informação do número de série do certificado com o qual esse documento foi assinado.